E aí, pessoal? Olha só, hoje eu resolvi fazer uma coisa meio diferente aqui do que eu faço normalmente. Eu vi que muita gente ou tem no estúdio ou trabalha nos estúdios que tem um Avalon 737. E eu reparei que muita gente ainda não sabe usar 100% dele, ainda não tem uma compreensão total do que ele faz. E é uma ferramenta muito boa e todos os produtores, engenheiros, em algum momento vão passar por ele. Então eu resolvi, ao invés de ficar mexendo no Pro Tools hoje, eu vou mostrar para vocês tudo que o Avalon faz, do começo ao fim, todos os botões, para ver se ajuda. Eu acho que as ferramentas que a gente tem, quanto mais a gente conhece, mais a gente sabe os detalhes, melhores são os resultados que a gente acaba alcançando, né? Então eu vou mostrar para vocês isso hoje. Olha só, primeira coisa, todo mundo chama o Avalon de pré. Fala, então o Avalon é um pré. Aí é o seguinte, o Avalon, ele é um pré também. Ele não é só um pré. Na verdade, o Avalon 737 é o que a gente chama de Channel Strip. Channel Strip seria mais ou menos um canal de uma mesa de som que ela faz vertical, né? Que ela tem todas as funções, tem desde o pré, que ele dá o volume, aí tem o noise gate, compressor, equalizador, o sands, tem um monte de coisa em um canal de uma mesa. Então é mais ou menos você está comprando um canal de uma mesa. O pré do Avalon é só uma das coisas que ele faz. Ele é um pré, ele é também um compressor, ele é um equalizador também. Então ele é um 3 em 1. O pré é apenas uma parte do Avalon. Então vamos lá. O pré é essa primeira parte aqui dele, da esquerda. O primeiro botão, que é o Preamp Gain, ele vai dar o volume do pré que você quer colocar na fonte. Então você coloca o microfone e aqui você vai colocar o volume inicial. Então sempre começa com o output no 0 ou mais baixo se tiver uma fonte muito alta. E aqui você vai dar o volume. Aqui, esse botão, ele só vai falar de onde está vindo o som. Se ele está vindo de linha, que é a entrada que tem atrás do Avalon, se você estiver usando ele numa mixagem, por exemplo. Ou se você for gravar um instrumento aqui, nessa entrada de P10, você vai colocar no meio. E o mic é a entrada padrão de microfone que ela tem. Então quando a gente vai gravar uma voz, ele vai estar no mic. E vai estar a entrada, o volume de entrada aqui. Agora, esses 4 botões são o seguinte. O de baixo é se você vai usar o filtro dele ou não. Isso é muito bom quando você está gravando voz, um monte de coisa que não precisa daqueles subs, um violão também. Você aqui deixa habilitado o filtro e aqui você escolhe a frequência que você vai filtrar. Ou seja, aqui eu estou dizendo que de 80 Hz para trás eu não vou querer. Na verdade ele não corta 100%, ele diminui alguns decibéis daí para trás, mas ele ajuda muito a limpar o som. Aqui você liga se o microfone tiver phantom, você dá o on, ele vai só mandar essa energia para o phantom funcionar do microfone condensador, como qualquer outro pré. Aqui você coloca a fase invertida ou não. Por exemplo, se você estiver gravando uma caixa da bateria e você colocar um Avalon em cima e outro na esteira, provavelmente você vai precisar inverter a fase. E aqui esse High Gain, ele dá um volume bem mais alto. No caso de uma fonte ser muito baixa, ele vai te dar vários decibéis a mais do que a entrada normal. E aqui acabou o pré do Avalon, então todo mundo chama ele de pré, mas na verdade isso aqui é o pré dele. Então a segunda função que ele tem é o compressor. Isso aqui é um compressor, que nem qualquer outro. Ele é ótico, ele é um tipo de compressor diferente de um 1176, por exemplo, mas ele vai usar o mesmo circuito que muitos compressores
como LA2A, por exemplo, que são bons para baixo, voz, esse tipo de aplicação. Aqui você habilita o compressor, você deixa ele funcionando ou não. Esse aqui, que é o meter, esse aqui é o seguinte, se ele não tiver habilitado, esse VU aqui, ele vai te falar qual que é o volume do som que está saindo. Se você ligar esse meter, ele vai começar aqui da direita e ele vai ser jogado para a esquerda, que ele vai mostrar quantos decibéis o compressor está tirando. O compressor, ele sempre, você tira um som a partir do threshold, você tira aquele som para depois compensar no ganho total. Então, quando você está usando o compressor, é bom saber o quanto você está reduzindo, para saber se você não está distorcendo muito o som. E esse botão, ele, se você aperta, ele muda a ordem. Ele coloca o equalizador antes do compressor, ao invés do compressor antes do equalizador. Aqui, o threshold é o que a gente estava falando do volume inicial que ele começa a agir. E aqui é a taxa de compressão. Se você coloca 4, quer dizer que a partir desse momento, cada 4 decibéis vai virar 1. E o ataque e o release é uma coisa importante no Avalon. O ataque, ele vai de 2 milissegundos até 200. Agora o release, ele vai de 100 até 5 segundos. 100 milissegundos até 5 segundos. Então, se você estiver usando o ataque no slow, por exemplo, no máximo, e o release no rápido, não vai fazer sentido, porque o ataque vai estar começando depois do release. Então, você está fazendo uma conta que não vai bater. Mas, o próprio ataque rápido do Avalon não é tão rápido quanto os compressores. Só para vocês terem ideia, quem não está acostumado com isso, a gente estava falando aqui de 2 milissegundos. A medida do 1176, por exemplo, que é um compressor bem clássico, ele é medido em microsegundos, não é nem milissegundos. Um milésimo de um milissegundo. Então, quando você vai usar bateria, esse tipo de coisa, o compressor ele vai ter uma função diferente. Então, por isso que o Avalon a gente vê muitas vezes sendo usado na voz, num baixo também, que cai muito bem. Esse compressor ele vai ajudar você a tirar o som que você quer. E esse é o compressor dele. Agora o equalizador, que é a terceira função que ele tem. Aqui é o grave. O grave é o seguinte, tem que ver esse desenho aqui que tá shelf. Ele mostra que se você colocar, por exemplo, 150 Hz, o que você aumentar ou diminuir, ele vai fazer de 150 até tudo que vem antes. Então ele pega toda aquela faixa, ele não trabalha só naquela frequência. Agora, o low mid aqui e o high mid, que tem os mesmos botões aqui, agora é uma parte importante. Ele tem esses dois botões aqui. E significa o seguinte: esse high Q, se você coloca ele e você aperta, é o seguinte, ele vai focar na frequência. Então, se você estiver gravando um bumbo no Avalon e você quiser colocar o grave, você vai lá, coloca 100. Se você aumentar muito no Avalon, você vai ver que ele vai trazer não só o grave, mas vai trazer uma parte ruim do som que você não quer para frente de 200, 300, ele pode embolar o som. Ele vai te trazer muita coisa indesejável, que ele está subindo tudo junto. Então, se você colocar o high Q, ele vai focar naquela frequência, ele vai pegar aquela curva que estava assim e fazer assim. Então, ele é muito importante também para cortar frequências. Se você tem aquela voz que tem aquele médio ardido, você coloca na frequência e tira mais focado, senão você vai tirar muita coisa que você precisa. E esse aqui, frequency vezes 10, ele vai pegar a frequência que aqui está de 35 a 450, e se você quiser uma frequência diferente, mais alta, se você colocar vezes 10, ele faz de 350 até 4500. Então, se você quer mexer no 4K, você deixa vezes 10 e coloca em 400 aqui. A mesma coisa para o high mid.
O treble, ele faz a mesma coisa que o grave, só que ao invés de ser para trás, é para frente. Então se ele tiver 10K e você aumentar, ele vai aumentar tudo que está depois do 10K. Ele é bem forte, então precisa ficar bem atento com o que você quer. No final do Avalon aqui, ele tem um botão importante. Na verdade, assim, esse é o equalizador. Se você liga e desliga ele, é só funcionando o EQ e com ele desligado. Mas esse botão aqui, que muita gente passa reto nele, ele é importante. Sidechain Mids. Ele quer dizer o seguinte: com ele ligado, essas duas frequências aqui do meio, Low Mid e High Mid, elas vão ter uma outra função. Elas vão avisar qual que é a frequência que o compressor vai agir. O meu último vídeo eu falei sobre de-essers, e que o de-esser é uma combinação do EQ com o compressor. Então ele faz a função de um de-esser. Ele vai colocar aqui, por exemplo, eu quero que no 3K, eu quero que ele dê o aviso para o compressor funcionar nessa banda. Então, muito locutor que grava voz no Avalon pode usar isso para tirar os S's, tirar a similância quando passa muito do ponto. Não esquece que eu estava falando do ataque não ser muito rápido no Avalon. Então, se você precisar de um de-esser mais poderoso, aquele que tira de verdade o S, aí é melhor ter um outro de-esser. Pode ser um DBX, alguma coisa assim. Nesse caso, o Manley Voxbox, que muita gente também conhece e usa, ele vai ter um de-esser dedicado para isso, com outro tipo de compressão. Então é isso. O Avalon é uma ferramenta com muitas funções. Então, quando alguém chama o Avalon de pré, na verdade está dando uma definição muito pequena para o que ele pode fazer. Então eu acho que vale a pena hoje eu falar sobre isso, porque a gente vai cruzar com essa ferramenta muitas vezes em tudo quanto é estúdio. Quanto mais a gente conseguir tirar do que a gente tem, melhor vai ficar o som. E é isso. Eu resolvi hoje nem ligar o Pro Tools. Muita gente me mandou mensagem perguntando como é que eu posso melhorar o meu som no estúdio, como é que eu posso tirar mais som dos outboards. Eu comprei um monte de coisa e meu som não melhorou. Essas ferramentas são para usar. Os botões a gente tem que conhecer, às vezes nem vira, né? Mas esse negócio de gravar flat para mim não me agrada muito. Eu acho que você tem que gravar sempre da melhor forma possível. Se você tem uma ferramenta que pode melhorar o som, por que você vai gravar flat e deixar para depois? Coloca a mão, liga ele e usa as funções dele. Eu vou colocar agora no final então um vídeo que eu gravei aqui de uma banda grega, o cantor brasileiro. E o BJ ele canta rock, então eu coloquei um SM7 nessa música, que combinou com ele, e um Avalon 737. Isso foi tudo que a gente usou na gravação. Se você quiser ouvir como é que fica o Avalon, pra quem não conhece, né? É isso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado mais uma vez. Até semana que vem.